Olá, meus caríssimos e diletos ouvintes, prezados e nobres amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta tarde do mês de setembro, dia 6 de setembro, já o mês primaveril, onde os termômetros marcam aqui no bairro do Tatuapé, na capital Bandeirantes, 31 graus. Estamos aqui, não só as condições meteorológicas quente, mas o nosso coração está caliente também, fervendo, inflamado pelo amor de Deus, para juntos meditarmos em mais uma porção bíblica. Desta feita, a nossa reflexão terá o seguinte tema: a caminho do arrebatamento. É um tema propício, é um tema eficaz, é um tema coerente com o que nós estamos vivenciando e aguardando. Glórias a Deus. Nós encontramos o texto no livro de Juízes, capítulos 6 e 8. Esses capítulos denotam e marcam realmente o que irá acontecer na volta de Jesus Cristo. A nossa introdução. Na história de Gideão, o arrebatamento não é mencionado de forma literal, mas existem diversas indicações que apontam em direção a ele e que podem nos ajudar a explicá-lo. Consideramos que a história de Gideão tem muito conteúdo profético e que ela nos mostra o futuro de Israel e o tempo da grande tribulação. Portanto, podemos usá-la para analisar a volta de Jesus para a sua igreja, pois as histórias de Deus com Israel e com a igreja se entrelaçam, ou seja, se sobrepõem quando chegou a hora do nascimento da igreja de Jesus, no dia do Pentecostes, ou seja, como alguns difundem, no Calvário, Deus como que deixou Israel de lado. E desde a fundação do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948, o Senhor voltou a agir com e em através de Israel, o que nos mostra que a retirada da Igreja de Jesus da terra está próxima e é iminente. Primeiro, os sinais do arrebatamento. Vamos ver. Nos 3 capítulos sobre Gideão e os medianitas, em Juízes 6 a 8, fala-se repetidamente da trombeta com que o povo foi chamado a se reunir em torno de Gideão. E em todos os acontecimentos dessa batalha que viria, a trombeta foi um elemento-chave, sendo citada 7 vezes, pela primeira vez em Juízes 6, 33 e 34. Diz o seguinte: em todos os medianitas, os amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acamparem no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Esse é também o sentido por ocasião do arrebatamento. Quando soar a trombeta, a igreja será reunida, revestida com o Espírito Santo e arrebatada ao encontro do Senhor Jesus. Assim está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, a respeito desse encontro com o Senhor, ele disse da mesma forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também, para que onde eu estou, estejai vós também. João 14, de 1 a 3. São palavras que saíram dos lábios sacrossantos de nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, no arrebatamento acontecerá, portanto, na reunião em torno do Senhor, e um sinal ou elemento defragrador será o som da trombeta. Está escrito, porquanto o Senhor mesmo, e depois continua mais à frente, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, aleluia. Em segundo plano, o que acontecerá com os crentes por ocasião do arrebatamento? Então se dará um grande milagre. Seremos libertados da nossa carne, ou seja, do nosso corpo terreno. A respeito disto, leiamos mais uma vez 1 Coríntios 15, 52 e 53, onde essa transformação é descrita da seguinte maneira: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, aleluia. Somente então, depois do arrebatamento, estaremos, através da transformação, livres do pecado. Então não será mais possível pecar, mas em nós resplandecerá exclusivamente a clara luz da obra de Jesus Cristo, e nós nos amaremos uns aos outros. Não será maravilhoso estar finalmente liberto da carne pecaminosa? Pois quantas vezes já choramos por causa do pecado que em nós habita? Quanto trabalho já nos deu nossa carne pecaminosa, a nós que queremos andar no Espírito. Também Paulo chorou por isso e testemunha, ensinando a igreja de Roma, no capítulo 7, versículo 18, a parte A do livro de Romanos: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum nenhum. Ele continua escrevendo: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículos 22 a 23. Enquanto vivermos, o Espírito e a carne estão em constante confronto. Por isso, é tão importante ficar cheio do Espírito. Efésios 5, 18, a parte B. Andar no Espírito e deixar que o Espírito nos governe. Nossa carne é receptiva para o pecado e também para a enfermidade e a morte. Isso acabará no momento do arrebatamento, quando formos transformados e recebermos um corpo espiritual, quando o mortal se revestir de imortalidade. E essa transformação, por ocasião do arrebatamento, ao soar a trombeta, nós é mostrado alegoricamente no caso de Gideão. Lemos em Juízes 7, 16, 19 a 20. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas suas mãos.
Assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas, e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. O que aconteceu ali? Os homens mantinham a luz das tochas escondidas dentro dos cântaros, mas exatamente no momento em que começaram a ser tocadas as trombetas, os cântaros foram quebrados e a clara luz das tochas iluminou tudo. Isso é uma alegoria da transformação por ocasião do arrebatamento. A clara luz de Cristo normalmente ainda está escondida em nosso corpo, pois somos como cântaros ou vasos que carregam no seu interior a clara luz do Evangelho. O Senhor Jesus é a luz do mundo. E ele disse àqueles que o aceitaram: vós sois a luz do mundo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, a parte A. Por enquanto, queridos, essa luz ainda é escondida, como dissemos, em maior ou menor grau, pelo vaso da nossa carne. Mas, no momento em que a trombeta de Deus for tocada para o arrebatamento, nosso corpo será transformado como os cântaros que foram quebrados naquele tempo. E seremos arrebatados ao encontro do Senhor Jesus, para estarmos com Ele para sempre. Então tudo será somente luz, tudo resplandecerá em sua glória. Não haverá mais pecado, porque o vaso da nossa carne não estará mais presente. Em 1 Coríntios 15:50 está escrito que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aleluia! Por isso, seremos transformados, pois o cântaro do nosso corpo tem que ser quebrado. Somente por ocasião da transformação e do arrebatamento se tornará visível o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13 e versículo 43, parte A. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Assim, podemos imaginar quão ansiosamente os crentes da Bíblia esperavam deixar a carne para estar para sempre com o Senhor. Paulo, por exemplo, expressou da seguinte maneira esse seu anseio: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Filipenses capítulo 1, versículo 23 a 24. Já vimos, meus irmãos, o que acontecerá e a época do arrebatamento. Agora vamos ver quando acontecerá o arrebatamento: antes do juízo, isto é, antes da grande tribulação. Poderíamos fazer um estudo bíblico especificamente sobre o assunto, mas vamos nos limitar a alguns versículos. Lemos em 1 Tessalonicenses 1:10: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele vai nos livrar. A Bíblia diz que ele nos guardará da hora da tribulação, não na hora da tribulação, como ele guardou Daniel na cova dos leões, quando ele guardou os 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Mas com a igreja será diferente. Deus nos guardará da hora, antes da grande tribulação. Por isso somos pré-milenistas de que irá se tratar aqui da ira de Deus que acontecerá com a grande tribulação, pois ela será o juízo de Deus sobre o mundo de incredulidade e maldade. E o que lemos em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A igreja de Jesus Cristo será preservada desta ira do Senhor, aleluia, que terá seu início no tempo da grande tribulação, pois, como filhos de Deus, já estivemos sobre a ira de Deus e seu juízo. Isso aconteceu na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus tomou vicariamente sobre si nosso juízo e a ira de Deus. Por isso,
Todo homem que pertence a Jesus está justificado diante de Deus e não passará pela grande tribulação, glória a Deus, nem pelo juízo final, aleluia. Está dito em 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, aleluia. Que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, também é mostrado, segundo o nosso entendimento, na história de Gideão. Lemos em Juízes 7, 19 a 20. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havia pouco trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos, assim tocaram as 3 companhias das trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas, e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Ah, queridos irmãos, aquele dia será glorioso, aquele dia será memorável. A respeito disso, precisamos fazer algumas perguntas. Faremos no mínimo 2 perguntas. Primeiro, quando foram tocadas as trombetas e quebrados os cântaros? É uma figura de transformação e do arrebatamento? Sim. A resposta é ao princípio da vigília média. Esse é o tempo em torno da meia-noite. Mateus 25 e 6. O Senhor diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao encontro. Sabemos que em nossos dias nos aproximamos desta hora da meia-noite. Os sinais dos tempos em Israel apontam para isso claramente. Trata-se também do tempo em que o mundo das nações está colocando guardas contra Israel, como os midianitas o fizeram naquela época. Juízes 7,19. Isso levará, no final das contas, à batalha dos povos em Armagedon. Atualmente, Israel está perdendo cada vez mais sustentação. A conquista de Jerusalém e a destruição de Israel continua fazendo parte do plano dos inimigos do povo de Deus. Mas antes do começo desse último período anticristão, será ouvido a trombeta de Deus e a igreja de Jesus será arrebatada. Com relação ao homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2 e 3, David Hunt escreve: neste momento é quase certo que o anticristo já esteja vivendo em algum lugar do planeta Terra, aguardando o seu tempo, esperando sua deixa. Sensacionalismo banal? Não, longe disso. Essa suposição é baseada em uma sóbria avaliação dos eventos atuais relacionados com a profecia bíblica. Como homem maduro, provavelmente ele já seja ativo na política, sendo possivelmente até mesmo um admirado líder mundial, cujo nome está diariamente na boca de todos. Ou pensemos, por exemplo, em relatos que advertem a respeito de cometas ou meteoros que poderiam atingir a Terra, quando os últimos fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 saíram sobre o gigantesco planeta Júpiter. Em julho de 1994, esses cometas caíram sobre Júpiter e deixaram marcas de destruição. O fato foi logo esquecido, mas praticamente não houve pausa para descanso. Pouco depois, disse nos jornais, em agosto, o astrônomo amador Donald E. McCoy descobriu um novo cometa fragmentado em 5 partes, que poderiam se chocar com a Terra, pois sua órbita cruza a do nosso planeta. Se algum fragmento do cometa caísse sobre a Terra, poderiam ter consequências fatais ou drásticas. O que quer que aconteça, devemos lembrar que o Senhor Jesus falou de estrelas que cairiam e de outros sinais que indicariam a iminência de sua volta. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu em poder de muita glória. Mateus 24, 29 e 30 registra isto. A segunda pergunta: quando
entrou em ação a espada do Senhor, Juízes 7:20, somente depois de tocadas as trombetas e quebrados os cântaros, uma figura do arrebatamento, quando a clara luz das tochas iluminou o acampamento dos inimigos. Os israelitas gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. A espada pelo Senhor, porém, aponta profeticamente para o dia do Senhor, ou seja, para o tempo da grande tribulação, na qual o Senhor vai julgar o mundo, porque então todas as nações terão se juntado contra seu amado povo Israel. Lemos a respeito em Jeremias 25:29b. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. E como os medianitas fugiram apavorados em pânico diante da espada pelo Senhor e por Gideão, e começaram a se matar reciprocamente, compare Juízes 7:21-22. Também durante a grande tribulação as pessoas tentarão escapar do juízo da ira de Deus. Apocalipse 6:15-17. Antes, porém, a igreja de Jesus será arrebatada e transformada. Queridos, nós vamos dividir esta mensagem em 2 vídeos. Até aqui nós já vimos quando será o arrebatamento, nós já vimos sinais do arrebatamento, vimos algumas perguntas do arrebatamento. E no próximo domingo estaremos vendo a segunda parte do vídeo, o caminho do arrebatamento, ficar cheio do Espírito Santo e algumas atitudes a ter, algumas determinações a tomarmos. É a quarta parte da mensagem. Portanto, queridos e queridas, nobres, preclaros, preclaras, apreciados e apreciadas, irmãos e amigos e amigas, que Deus possa incutir em nossos corações, nossas mentes, que a nossa alma se eleve e possamos ficar cheios de Deus, aguardando esse momento. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e querido Pai, ó Criador dos céus e da terra, o Senhor que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, em benefício das nossas almas, para nos resgatar e perdoar os pecados. E sabemos que avizinha-se o dia do arrebatamento. Este assunto é propício, este assunto para nós, Senhor, é relevante. Portanto, aprova o Senhor nos dá graça e a chama do seu Espírito impregnar a nossa vida para ministrar nesta tarde a Tua palavra. Ó Deus, abençoe os meus ouvintes, abençoe os meus irmãos, os meus amigos, abençoe os meus familiares. Entre com providência de cura onde precisar, providência de restabelecimento, providência, Senhor, de melhorar a vida de cada um, providência de salvação, Senhor, providência de prosperidade, ó Jeová Rafá e Jeová Irê, ó Jeová Jirê, o Senhor que provém, o Senhor, que faz prosperar, o Senhor que abençoa. Continue conosco, abençoe o nosso ministério, abençoe os nossos líderes pastorais, cada ministro, cada pastor, Senhor, cada um que está envolvido nesse mistério de apregoar, Senhor, o evangelho da salvação, do arrependimento e da preparação da igreja para o grande dia do arrebatamento. Abençoe também a nossa nação, abençoe os países, Senhor, do planeta. Abençoe, Senhor, mormente o presidente da República. Abençoe, Senhor, as câmaras, ó meu Pai, Senado Federal. Abençoe as casas legislativas. Abençoe, Senhor, o STF, o STJ. Abençoe governadores estaduais, prefeitos, vereadores, deputados, cada parlamentar, cada homem público, ó Deus, e também o teu povo guarda da hora da tentação, como diz a tua palavra, pois iremos gozar contigo no arrebatamento. Receba, Deus, o nosso agradecimento, receba a nossa oração, receba, Pai, por fé, as bênçãos que já recebemos, te agradecemos, e aquelas que advirão através da fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Até domingo, onde estaremos meditando na última parte desta mensagem. Veremos o caminho do arrebatamento e algumas atitudes a tomarmos
do próximo domingo. Até lá, que Deus abençoe, um beijo do seu coração, um beijo das bochechas do pastor José Fernandes Filho.